Bom, eu vou gravar essa aula para explicar uma introdução de derivada integral, algumas regrinhas. E não vai ser uma aula profunda, talvez leve um pouco de tempo, porque eu acabo sendo meio prolixo enfim. Mas todo o conteúdo de cálculo, vocês vão ver em cálculo até o fim do semestre. Vocês vão ter uma introdução muito legal em cálculo zero, de derivadas, integrais e tudo mais. Eu recomendo aquelas playlists que eu já recomendei, na verdade. Então tem a playlist do canal USP, que é muito interessante. Tem o Projeto Newton também, que é bastante legal. E tem os materiais didáticos, né? Então, os livros e apostilas que também são uma referência boa para a gente aprender, né? Bom, aqui então, vamos trazer uma definição intuitiva do que é derivada para física, tá? Então a gente vai entender derivada como taxas de variação. Como assim taxa de variação? É, Por exemplo, eu tenho um carro se deslocando, um carro se deslocando, né? O que é a variação de deslocamento desse carro? Velocidade. E o que é a variação da velocidade? Aceleração. Então, a ideia de derivada é isso, né? Eu tenho uma função que representa algo, no nosso caso, uma função que representa o deslocamento, e aí quando eu derivo, eu encontro alguma coisa que representa a variação daquela primeira coisa. Né? Então eu acho que eu acabei ficando prolixo, mas a ideia é essa. A derivada da velocidade é a aceleração, né? Ou a variação da velocidade é a aceleração. Acho que com essa frase fica bem claro. E aí, para diversas coisas da física, isso vai ser útil. Tá? E no cálculo, a gente pode entender como o coeficiente angular da reta tangente. Reta tangente, tá? Como assim? A gente vai ver depois no gráfico de seno que eu vou desenhar rapidinho uma reta tangente para a gente entender o que é a derivada do seno num ponto e tudo mais. Mas a ideia é essa. E aí a gente tem duas notações que representam derivadas, tá? A gente tem a notação do Newton, o físico mesmo, e a notação do Leibniz, que era um matemático. Os dois desenvolveram esses conceitos de cálculo ao mesmo tempo, mas separados, né? Então o Newton, ele falava que para uma função f de x, a derivada vai ser f' ou f' de x, tá? Tem gente que fala primo porque se a gente for derivar, por exemplo, h de x, quando eu falar galinha, eu falo h', né? Uh, e aí a gente tem a notação de Leibniz, né? Que é assim, para f de x, eu tenho um quociente df dx, né? Por quê? Porque aí esse d ele representa variação pequena, tá? Então, para variações pequenas no x, eu vou ter variações pequenas no f de x. E aí eu quero saber qual que é a relação entre é, essas variações. Certo? Bom, falei da notação, mas como é que eu resolvo propriamente uma derivada? Então, para polinômios, tá? Essa regra ela serve para polinômios. Polinômios, tem acento. A gente tem a regra do tombo, tá? Então eu vou dar um exemplo bem simples, que é o primeiro exemplo que você vai encontrar na internet, se você digitar a regra do tombo, que é assim, eu tenho f de x igual a x ao quadrado. A derivada dessa função vai ser f' de x igual a 2x. Percebe o que eu fiz? Eu dei um peteleco aqui no 2 e botei ele aqui embaixo. Só que isso aqui pode confundir, né? Porque se eu falar então f de x igual a x ao cubo, bom, vou colocar então que f' de x é igual a 3x, certo? Eu dou o tombo, só que aqui eu coloco um 2, tá? No expoente. Então a ideia da regra do tombo é assim: eu tenho um f de x igual a ax a n, tá? Então o f' de x vai ser o tombo esse n. Vou até escrever esse n de outra cor aqui, ó. N a vezes x a n
menos 1. Tá? E aí, para polinômios, isso sempre vai funcionar. Tá? E aí, essa regra do tombo, ela é aliada a uma frase que eu vou escrever agora, que é o seguinte. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Queria colocar tudo numa linha só, não deu. Então, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. O que isso significa? Significa que se eu tenho um polinômio com mais de um, né, termo, então até agora eu só fiz com monômios, né? Se eu tenho um polinômio assim, ó, f de x é igual a 5x ao cubo mais 2x quadrado mais 3x mais 1. Então, um polinômio aqui que é uma função de grau 3, né? E aí, como é que eu derivo isso? Então, eu vou aplicar essa regra do tombo em cada termo, certo? Então, usando o que essa frase me diz, eu posso escrever que f' de x é igual a tombo 3, tá? Então, deixa eu escrever usando as mesmas cores lá, ó, 3 vezes 5x ao quadrado, tá? 3 menos 1 quadrado, né? Mais 2 vezes 2x a 1, 2 menos 1 é 1, mais 3x, aqui na verdade vamos fazer assim, uma vezes, né? 3x a 0, certo? Mais. Aqui, quando não tem nada, é a mesma coisa que se tivesse um x elevado a 0, né? Então, 0 vezes 1x a menos 1. Tá? E aí, daqui, a gente tira uma outra observação importante, tá? Derivada. Nossa! Derivada. Tá ruim hoje, hein? Derivada de constante é 0. Sempre, tá? Derivada de 5, 0. Derivada de 50, 0. Derivada de 1 milhão, 0. Tá? Bom, e aí aqui é só resolver essas continhas, tá? Você pode fazer direto quando você pegar a prática, mas f' de x vai ser 15x quadrado mais 4x mais 3, tá? Bom, falamos da regra do tombo, só que ela só serve para polinômios, como eu disse. E para seno e cosseno? Seno e cosseno, eles têm uma relação entre eles, tá? Então, olha aqui que interessante. Eu vou falar da reta tangente bem rapidinho, só para não falar que eu não falei, tá? Então, ó, a reta tangente no ponto π sobre 2, aqui é π sobre 2, tá? Ela é uma reta horizontal, certo? E uma reta horizontal, ela tem o coeficiente angular igual a 0, né? E aí lembra lá atrás que eu tinha falado que a derivada pode ser interpretada como coeficiente angular da reta tangente? Então aqui o que acontece é que a derivada de seno no ponto π sobre 2, ó, introduzi uma notação um pouco diferente. Antes eu só estava falando de f de x, né? Eu posso colocar o cara aqui dentro, o ponto que eu estou derivando aqui dentro, e aí aqui colocar a resposta como um número. Tá? Então, a derivada de seno no ponto π sobre 2 é 0. Tá? E aí aqui, ó, é fácil de ver também, vou fazer em roxinho. Eita, perdi o mouse. Aqui, vou fazer em roxinho.
que no ponto zero eu tenho a identidade, né? A inclinação dessa reta é 45 graus, certo? Opa. Aqui eu tenho 45 graus. Então a tangente de 45 é 1, logo o A é igual a 1. Então, a derivada no ponto zero é 1. Tá? E olha que interessante agora. Então eu tenho que no ponto zero a derivada é 1. E no ponto zero o cosseno é 1, certo? No ponto π sobre 2 a derivada é 0. No ponto π sobre 2 o cosseno é 0. No ponto π, dá pra gente ter uma ideia aqui que vai ser menos 1, né? Porque é o oposto dessa reta aqui. E aqui no ponto π é menos 1. Então daqui, intuitivamente, a gente tira aqui a derivada do seno de x é cosseno de x, e a derivada do cosseno de x, e aí aqui cuidado, é menos seno de x, tá? Porque se a gente fizer essa mesma análise aqui, eu vou começar com 0, até aí tudo bem, comecei com 0, só que aqui, ó, tá inclinado desse sentido, então vai dar menos 1. Então tem que ser menos seno de x, tá? Bom, então, assim eu falei o que eu tinha prometido da reta tangente, e eu apresentei também a derivada do seno e do cosseno. Beleza, Pedro. E agora, regra da cadeia. O que é regra da cadeia? Muitas vezes, você vai ter uma derivada dentro da outra. Ou melhor, uma função dentro da outra. Por exemplo, um seno de x ao quadrado. E a derivada disso, infelizmente, não é cosseno de x ao quadrado. Tá? E aí existe uma regra, que eu não vou demonstrar, eu só vou enunciar aqui, que ela fala que df dx ela vai ser dada como df du vezes du dx. Eu escrevi na notação de Leibniz porque aí fica muito intuitivo, né? É como se você cortasse aqui, ó. Lembra que eu falei lá no começo que a gente poderia trabalhar com uma fração? Então é como se a gente cortasse aqui e aí tem o df dx, mas não corta. Mas o que é esse u? É como se eu tivesse uma função assim, ó, f de u de x, tá? Então o que eu faço? Eu derivo a de fora e multiplico pela derivada da de dentro, certo? Então vamos fazer um exemplo? Aquele exemplo que eu tinha colocado mesmo, tá? Seno de x ao quadrado. Isso aqui vai ser cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Olha só. Aqui eu tenho que o meu u é igual a x ao quadrado, certo? Então aqui eu tenho o meu du dx, tá? Mais um exemplo. Seno de cosseno de x. Agora aqui o meu u é o cosseno de x, certo? Então eu vou ter cosseno de x, certo? Derivei a de fora, vezes menos a derivada da de dentro, seno de x, certo? Então essa é a regra da cadeia. Não vou me atentar muito a ela, porque vocês vão ter bastante tempo para treinar isso em cálculo 1, certo? E aí a gente tem mais uma regra, que é a última regra que eu vou falar de derivada, eu acho. Deixa eu ver aqui. É a última regra que eu vou falar de derivada, que é a regra do produto. Então, você tem aqui, por exemplo, f de x vezes g de x.
E aí você quer derivar esse cara, né? Ó, mais uma forma de anotar uma derivada. Você coloca o cara entre chaves e o prime lá em cima, né? A linha lá em cima. Isso aqui vai ser dado por... Essa fórmula é muito importante, ela aparece bastante, tá? F' de x, ou derivada de f, vezes a original de g, tá? Mais f original de x vezes g' de x, tá? Essa é a fórmula. Vamos fazer só um exemplo rapidinho, então. Por exemplo, seno de x vezes x ao quadrado, tá? Como que eu derivo isso? Derivada de seno, a gente viu que é cosseno. Cosseno de x, certo? Vamos chamar aqui, ó, só para a gente ver o que eu estou colocando na fórmula, f de x, certo? E esse cara de g de x. Então aqui, ó, derivei o f de x, vou manter o g de x original. Mas, agora eu copio o f de x e multiplico pela derivada do g de x. Tombei. Então tá vendo como a gente retoma as regras? Para fazer a regra do produto, eu retomei a regra do seno e eu retomei a regra do tombo. Certo? E aí pode acontecer de aparecer a regra do produto e dentro da regra do produto a regra da cadeia. Se eu tivesse, por exemplo, um seno de x ao quadrado vezes x ao quadrado. Tá? Mas aí vocês vão ter bastante tempo no cálculo para destrinchar todas essas regras. Tá? Tem mais uma regra que é a regra do quociente, mas ela é uma extensão da regra do produto. Tá? Que ela vai ser assim, ó, só vou enunciar ela aqui. Ó. Se eu tiver, por exemplo, f de x sobre g de x, certo? E eu quero derivar isso. Isso aqui vai dar f' vezes g menos g' vezes f, tudo isso sobre g ao quadrado. Agora não. Tudo isso sobre g ao quadrado, certo? E isso aqui vem disso, tá? Se você colocar esse g a menos 1, você vai sair nisso, tá? É só para mostrar que existe. Bom, e agora vamos finalmente definir o que é integral. Tá? Então, para isso, eu coloquei aqui o TFC, que é o Teorema Fundamental do Cálculo. Ele diz que a integral de um número f, ou melhor, vamos escrever assim, ó. Tem várias formas de escrever, essa é uma forma mais simplificada, tá? A integral de um número f' de x vai ser igual a f de x, tá? Então essa é uma primeira versão, tá? Vocês vão ver outras formas de escrever mais rigorosas, tá? Porque isso aqui na verdade tem um mais c aqui, tá? Mas assim, a ideia é que a integral é o contrário da derivada. Então se eu derivar uma coisa e depois integrar, eu volto na original. A ideia da integral é essa, certo? E aí aqui eu meio que acabei integrando a anotação. A anotação é isso aqui, ó. Tá? E aí, bom, foi dado, né? E aí pode aparecer também a integral definida, tá? Então vamos dar já uma segunda versão do Teorema Fundamental do Cálculo, que vai ser assim, ó. A integral de A a B de um f de x vai ser igual a um fão de A menos... Aliás, de A não, de B, desculpa. Um fão de B menos um fão de A. Tá? Então o que eu estou dizendo com isso? A integral de uma função definida no intervalo AB, ou BA, é a integral indefinida no ponto B menos a integral indefinida no ponto A. Tá?
Por que eu falei isso? Porque a gente vai precisar disso no exercício. Finalmente chegamos no exercício, tá? É um exercício de integral que ele pede o deslocamento de uma balsa, né? Então vamos ler. Uma balsa de travessia se desloca com uma velocidade constante de 8 metros por segundo durante 60 segundos. Tá? Então, ele está falando dessa região aqui. Ó. 8 metros por segundo é a velocidade durante 60 segundos. Então, seus motores são desligados. Nesse ponto aqui, os motores são desligados. Deixa eu fazer contra a cor. Nesse ponto aqui, os motores são desligados, certo? E aí a sua velocidade ela é dada por uma função. Tá difícil de ler, mas ele está falando que é v igual a v0 que multiplica t1 ao quadrado sobre t ao quadrado, certo? E o t1 é igual a 60 segundos. E ele quer saber o intervalo, qual é o deslocamento da balsa no intervalo de 0 até infinito. Por que infinito? Porque isso aqui, ó, é uma coisa que tende, né? Ela vai sempre tender a encostar na linha, mas nunca vai encostar na linha. Só vai encostar na linha quando t for igual a infinito. Bom, calcular o deslocamento nessa primeira parte aqui é um retângulo é muito fácil, né? É a área desse retângulo que vai ser 8 metros por segundo vezes 60 segundos. Isso aqui então é 480. O problema é calcular embaixo desse gráfico aqui, ó, que é a segunda parte do gráfico. E para isso a gente vai usar a integral, certo? Então a gente vai pegar uma integral, ó. Eu tenho aqui o delta x2, deixa eu usar outra cor, no preto e vermelho não fica legal. O delta x2, ele é igual a uma integral, certo? Então, integral, eu acho que eu esqueci de falar isso, é a área embaixo dessa curva, certo? Então ela é integral de onde até onde? Do 60 segundos até o infinito, tá? Então, do T1 é 60 segundos, a gente tirou daqui, até o infinito, certo? De quem? Dessa função v de t, tá? Vou colocar aqui que é v de t. V de t. E aí, só para a gente saber onde começa e onde termina a integral, a gente coloca aqui um dt, tá? Então, a integral começou nesse símbolo, terminou no dt, certo? Eu até esqueci de colocar aqui no slide anterior, né? Tem um dt aqui, ó, dx nesse caso. Dx e aqui um dx. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o contrário do que a gente viu na regra do tombo, tá? Esse é um exercício que ele é só de polinômios, então não vai ser nenhum problema, tá? Então isso aqui é igual a integral de t1 até infinito. E aí vamos substituir o vt por esse cara aqui, ó. v0 vezes t1 ao quadrado sobre t ao quadrado, tá? E aí, eu vou introduzir mais uma regra de integral, certo? Eu vou falar o seguinte, olha. Constante pode sair. Como assim constante pode sair? Tá vendo esse V0? Ele é um valor constante, né? Ele é um valor que ele é dado aqui, ó. V0 igual a 8. E esse T1 é a mesma coisa, 60. Então eu posso puxar ele para fora da integral sem nenhuma perda. Isso aqui vai ficar assim, ó. V0 vezes T1 ao quadrado, certo? Vezes a integral de T1 até infinito de 1 sobre T ao quadrado dt, certo? Então, olha o que eu fiz aqui. Eu apliquei essa regra aqui, ó. Eu puxei para fora.
ele estava multiplicando a nossa variável, e aí eu puxei ele para fora da integral porque ele é só uma constante, ele é um número constante, né? O V0 ele é sempre 8, o T1 ele é sempre 60, certo? E aí aqui é onde eu realmente quero resolver. E aí eu vou usar o oposto da regra do tombo, certo? Então na regra do tombo a gente fazia que a gente tinha um número lá em cima, a gente tombava e diminuía 1, certo? Agora eu tenho um número lá em cima, eu vou aumentar 1 e dividir pelo número que deu. Como assim, ó? A integral de x elevado a n vai ser igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, certo? E aqui tem um mais c, que é uma constante porque... Lembra que a constante virava zero lá? Então aqui eu tenho que colocar uma constante. Tá? Bom, e aí esse cara aqui, ó, esse t1 sobre t ao quadrado, eu posso escrever ele como t a menos 2, certo? E aí parece que ele se encaixa aqui, ó. Então eu vou escrever isso tudo como V0 vezes T1 ao quadrado, certo? Vezes, que eu vou abrir uma chave. E aí eu vou aplicar isso aqui, ó. Tá? Então, T a menos 2 mais 1 vai ficar T a menos 1, certo? Dividido por menos 1, porque aqui eu divido pelo número que virou o expoente, certo? E aí aqui eu coloco os intervalos ainda, tá? T1 até infinito. E aí agora, ó, vamos voltar aqui. Eu aplico o intervalo de cima menos o de baixo, no que deu, tá? Então essa parte ela é um pouco confusa no começo. Eu, pelo menos, demorei muito para entender isso. Mas fica assim, ó. Igual. O que está lá eu copio, né? T1 ao quadrado. Vezes. Por que eu coloquei a chave? Eu aplico o primeiro. E aqui, como é infinito, eu faço um limite, tá? Então fica assim, ó. Limite quando t tende a infinito de 1 sobre t. Na verdade, menos 1 sobre t, né? Que isso aqui eu posso inverter, né? Fica menos 1 sobre t. Menos. Então fiz o de cima menos o de baixo. O de baixo é t1, né? Então fica menos 1 sobre t1. Certo? Bom, esse limite aqui é bem simples, né? Quanto mais o t cresce, mais o de cima diminui, então isso aqui vai para zero. Isso aqui vai a zero, certo? E aí eu vou ter então V0 vezes T1 ao quadrado vezes menos com menos dá mais 1 sobre T1. Aí, enfim, aqui virou álgebra já, né? Corta esse T1 com esse quadrado. Então isso aqui vai dar V0 vezes T1. E aí V0 era 8, T1 era 60, isso aqui dá 480, certo? Então eu tirei que essa área que eu estou pintando de roxo também é 480. Logo, 480 mais 480, 960. E... Bom, a gente está integrando velocidade, então isso aqui é deslocamento, né? Metros.
Eu espero que tenha dado para entender, eu acho que eu me enrolei em algum momento, tá? Mas fique à vontade para perguntar, beleza? E qualquer coisa estamos aí, deu meia hora de vídeo.